A gente acaba sempre montando um estereótipo pro Drácula dentro da nossa própria cabeça, né? De acordo com o material que a gente consome sobre ele. E aí o que acontece quando a gente vai direto na fonte? Descobre que foi enganado a vida inteira. Fala, galerinha! Tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. Bom, eis que finalmente eu li o Drácula, do Bram Stoker. E eu fiquei chocada. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Com o quão diferente pode ser a imagem que a gente cria na nossa cabeça do que realmente é o original sobre esse vampiro. Não sei como é o Drácula na cabeça de vocês, mas nesse vídeo eu vou listar tudo que me surpreendeu nessa leitura, de diferente da imagem que eu tinha sobre ele, e como eu me senti, depois de perceber que na verdade eu sempre fui enganada por mim mesma. Essa minha edição, ela é da Martin Claret e ela tem as 3 obras clássicas, o Frankenstein, Médico e o Monstro e o Drácula, por isso que ela é mais gordinha, assim. Bom, o primeiro ponto que me chamou a atenção já de cara no primeiro capítulo é que essa história ela é um romance epistolar. O que é isso? Ela é escrita através de cartas e entradas em diários. Mas isso, na verdade, é bem interessante, porque a gente consegue ver como tem diários de vários personagens, a gente consegue ter diferentes pontos de vista do mesmo fato. A única coisa que eu senti realmente falta foi o ponto de vista do Drácula sobre a história, mas aí eu me dei conta de que se o Drácula ele foi criado para ser o vilão da história, incorporação do mal, né? Como é que ele teria um ponto de vista e eu acho que isso acaba humanizando ele. Então talvez tenha sido uma boa decisão para construir a imagem de maldade nele, não botar o ponto de vista dele da história. Porque a gente não sabe quais são as motivações dele, por que ele faz o que ele faz. E como a gente sabe, os humanos eles temem o desconhecido, então eu acho que isso contribui também para que a gente veja ele como a personificação da maldade. Segundo ponto, o Jonathan Harker, que é um dos personagens principais, ele vai até o castelo do Drácula por livre e espontânea vontade. Oi? Como assim? Tipo, o castelo do Drácula, nossa, cheio de morceguinhos voando, aquela atmosfera obscura e tal. Gente, como assim ele foi lá porque ele quis? Aí a gente descobre, porque o Jonathan Harker ele é um advogado, aí a gente descobre que o Drácula precisa de um advogado. Oi? Eu fiquei tipo, como assim, minha gente? De onde que saiu isso? Desde quando o Drácula precisa de um advogado? Pois é, pasmem vocês. E aí a gente descobre que o Drácula ele precisa desse advogado, porque como ele mora na Transilvânia, ele quer comprar uma propriedade na Inglaterra. Então ele precisa de alguém que faça essa mediação dessa compra para ele. Outro ponto que me deixou com a pulga atrás da orelha foi o fato do Drácula dormir em caixões. A gente sabe que ele dorme em caixões, tem tudo isso, mas o problema não é a palavra caixão, o problema é a palavra dormir. Essa questão de dormir não ficou muito bem explicada para mim. Inclusive, se tu leu esse livro e tu entendeu como é que funciona isso, deixa aqui para mim nos comentários, porque isso não é uma questão meio obscura para mim. A questão da palavra dormir, ele tá realmente dormindo? Porque ele fica de olho aberto. Aparentemente ele consegue perceber o que passa na volta dele, mas isso é dormir? Isso é uma paralisia do sono? Ele simplesmente fica imobilizado porque tem a presença do sol lá fora? Aparentemente, então, ele sofre de uma paralisia solar, como se o simples fato de ver o sol nascendo lá fora, do sol estar presente, deixasse ele tão fraco a ponto dele não conseguir fazer mais nada, a não sei se deitar para descansar. E ele continua consciente nesse momento, porque aparentemente ele dorme de olhos abertos, e tem uma cena em que vão atacar um vampiro que está nesse estado, nesse torpor, em que eles conseguem atacar o vampiro e o vampiro não revida. Isso quer dizer que ele está tão fraco a ponto de não conseguir se mexer, ou ele estava realmente dormindo e não viu nada do que estava acontecendo? E se ele estava dormindo, por que ele estava de olhos abertos? Fica aí o questionamento. Essa parte para mim ficou bem obscura. Ah, uma coisa que eu acho interessante de mencionar também é que em nenhum momento eles falam sobre essa questão do vampiro que vai sair na luz do sol e ele vai morrer. Vai se desintegrar, vai virar pó. E na verdade isso daí nem é mencionado. Ninguém levanta essa questão dele, o que vai acontecer se ele sair na luz do sol. Isso simplesmente passa reto, passa despercebido. Na verdade, não sei nem de onde que saiu o início dessa história de que o vampiro ia se desintegrar na luz do sol, porque aqui realmente não tem nada a ver com isso. O Drácula, ele se transforma em morcego. Até aí, tudo bem, nada novo sob o sol, a gente já tá acostumado com isso. Mas o Drácula também se transforma em cachorro. E aí eu fiquei tipo, ué, como assim? Aí ele exerce poderes sobre lobos, sobre ratos, e pode meio que comandar esses grupos desses animais a fazer alguma coisa que ele queira. E aí isso foi uma coisa que me deixou realmente chocada, porque eu não esperava isso do Drácula.
no nosso imaginário, a gente entende que os vampiros sempre são inimigos dos lobisomens. E aí, de repente, aqui, o Drácula tá super amiguinho dos lobos. Nossa, vamos, Matilha. Preciso que vocês me façam um favor. E da onde que surgiu essa ideia, então, de inimizade entre vampiros e lobos? Se aqui eles estão super best. Eu acredito, então, que esses animais eles possam ter sido escolhidos também por serem representações do mal, né? O lobo e o rato. Eu acho que naquela época eles tinham essa ideia de que o animal ele era mal simplesmente por ele ser daquela espécie. E aquela espécie, sei lá, isso na cabeça deles tinha alguma afinidade com o demônio, ou sei lá. Mas eu percebi isso na história. Tipo, são ratos, porque ratos são maus, entendeu? São lobos, porque lobos são seres da noite, então só podem ser do mal. Esse tipo de coisa. Eu tenho um ponto de destaque muito interessante para fazer aqui. O Drácula, ele foi escrito em 1897. Isso quer dizer que foi bem depois das publicações da Jane Austen, que foram lá pelo início de 1800. Eis que eu li um ponto muito interessante, um trecho aqui da história, que dizia o seguinte: algumas das escritoras, que pertencem à classe das mulheres modernas, algum dia defenderão a ideia de que os homens e as mulheres devem ver-se dormindo, antes de propor ou aceitar matrimônio. Porém, suponho que a mulher moderna futuramente não se conformará em aceitar, mas desejará ela própria propor casamento. Na hora que eu terminei de ler isso daqui, eu pensei, nossa, Stoker tá moderníssimo, nossa, adorei. Daí depois eu pensei, será que com essas mulheres modernas, ele não tá querendo se referir a Jane Austen? É praticamente isso que ela prega nos romances. Que ela prega, eu falo como se eu tivesse lido vários, né? Eu só li Orgulho e Preconceito. Eu percebi isso. Exatamente essa questão da mulher moderna, ela quer muito mais do que ficar lá sentada esperando um homem me pedir em casamento. Aliás, para mim, o Orgulho e Preconceito inteiro é sobre isso. Eu fiquei me perguntando, será que tinha essa conexão? Será que ele quis fazer uma referência? Porque eu acredito que ele não ia simplesmente jogar isso assim, a esmo. Olha aí, chama essas mulheres modernas. Eu acho que não foi nesse sentido que ele quis dizer. Uma coisa que também me faz acreditar que ele estava suportando essa ideia de que as mulheres fizessem mais é a própria personagem, a Mina, que é uma das personagens principais também. Ela é inteligente, ela é perspicaz, ela tá no meio daquele grupo de homens e ela, tem que dar o norte pra eles. Ninguém tá entendendo nada que tá acontecendo. Ela, olha, meu querido, senta aqui, olha as coisas aqui, ó, assim, olhou assim, agora faz sentido, né? Pois é. E é ela que vai colocando sentido em toda a loucura que tá acontecendo pra que os homens possam entender no meio do que eles estão. Eu entendo que a gente pode compreender essa personagem como ele dando razão, assim, dando voz e dando suporte a essa questão da Jane Austen de dizer que as mulheres são muito mais do que um bibelô, que tá ali só pro cara casar e ficar expondo a mulher dele. Em contrapartida também, quando a gente menos espera, ele me vem com uma frase dessas. Aquela maravilhosa senhora Mina tem o coração de mulher, porém o cérebro de um homem muito inteligente. Porra, tio Stoker, aí não, né? Aí não. Outro ponto bem interessante que eu achei nessa história é a transformação. O Drácula ele precisa morder a vítima. Até aí tudo bem, isso eu acho que é padrão para qualquer transformação de vampiro. Mas a gente percebe em várias histórias de vampiros que a gente vê por aí que cada um é de um jeito. Tem uns que o cara morde e o vampiro se transforma instantaneamente. Ou então o cara morde, a vítima tem que dormir e no outro dia vai acordar mudada. Ou a vítima tem que ser mordida, tem que tomar o sangue do vampiro e depois morrer com aquele sangue no corpo. São N maneiras, dependendo da história que a gente vê por aí. E aqui, a vítima ela é mordida, mas é muito interessante porque é só isso que basta. E aí, a transformação ela vai acontecendo aos poucos. E isso que eu achei mais legal, porque ela não acontece do dia pra noite. Ela vai acontecendo no decorrer dos dias, cada dia a pessoa vai mudando um pouquinho, parece muito mais orgânico. Van Helsing. Sim, eu, por exemplo, era a pessoa que não tinha nem ideia de que o Van Helsing fazia parte dessa história. E aí eu me deparei com o nome dele e fiquei, que isso? Porque a única referência que eu tinha era um filme antigo que se chama exatamente Van Helsing. E é o cara indo lá pra derrotar o Drácula. Mas eu pensei, só inventaram uma historinha aleatória. E não, o cara realmente existe aqui. Só que diferente do filme, que era a ideia que eu tinha, aqui ele é um senhorzinho. Senhorzinho muito simpático, ele é médico. E ele trata dessas enfermidades estranhas que podem ocorrer na humanidade. Então é bem legal, porque ele é um senhorzinho, ele fica meio que de mentor do grupo. E aí ele que consegue identificar que na verdade aquilo tem relação com o vampiro. Daí ele que traz essa questão de botar o alho contra o vampiro, por exemplo. Não é o alho ou a cabeça de alho, é a flor de alho.
Ele que meio que ensina que, não, o vampiro pode isso, não pode aquilo, ele que vai dando as instruções, e é assim que a gente vai conhecendo também, né, como é que o vampiro funciona aqui dentro. Então eu achei super legal, esse senhorzinho tá aqui, e inclusive aquela frase infame do cérebro masculino, foi esse senhorzinho que disse, né? Pois é. Quando chamam ele porque estão acontecendo coisas estranhas, ele chega sem saber qual é o problema. Então a forma como ele faz para descobrir o que está acontecendo é muito legal, porque como um bom cientista, ele vai aplicando métodos. Então ele testa uma coisa, vê o efeito que causa, aí ele testa outra, respondeu de tal forma, e assim ele vai fazendo por eliminação. Isso eu achei muito legal, porque isso é ciência. Mais um ponto, que eu nem sei mais em que número, quantos pontos eu já trouxe aqui. Mas a história ela não se passa inteiramente no Castelo Drácula. Lembra que lá no início eu falei que o Drácula precisava de um advogado, porque ele queria comprar um terreno na Inglaterra? Então, metade da história se passa na Inglaterra. E foi bem interessante ver essa troca, porque agora o Drácula que mora na Transilvânia, ele tem que sair da sua zona de conforto e ir pra Inglaterra. E ele tem que se fazer de um humano comum na Inglaterra. Então, de repente, ele tá inclusive passeando no zoológico para se fazer de um humano comum. Por algum motivo, que eu não sei dizer de onde que veio, nem como que isso foi implantado na minha cabeça, mas eu achava que o Drácula se apaixonava. Não sei de onde que saiu essa informação, mas o fato é que eu fiquei esperando a história toda que alguma coisa nesse sentido fosse acontecer e não existe nada, não tem absolutamente nada a ver com isso. O Drácula faz o que ele faz porque ele tem as motivações dele, mas definitivamente não tem nada a ver com qualquer paixão ou qualquer coisa nesse sentido. Aliás, eu acho que tem um livro chamado Drácula Apaixonado, talvez tenha sido isso que tenha implantado essa sementinha na minha mente. Uma coisa que é citada nesse livro que me incomodou um pouco é que lá pelas tantas eles levantam a questão do Drácula ter um cérebro infantil. O que eles falam, a desculpa que eles usam, é que o Drácula, por não ser humano, o cérebro dele travou o desenvolvimento e ficou daquele jeito. Então eles usam isso como desculpa para algumas falhas nos planos do Drácula em que eles conseguem ter vitória. Para mim isso poderia ser completamente dispensado. Eu acho que isso daqui não faz a menor diferença na obra, foi uma justificativa tola, eu diria. Porque por mais que ele tivesse sido um grande estrategista, que ele tem milhares de anos de experiência e tal, ninguém é infalível. Então, na minha cabeça, pelo menos, seria super normal que mesmo sendo o Drácula, mesmo tendo todos esses anos de experiência, ele cometesse algumas falhas nos planos dele, em que o pessoal conseguisse ter essa pequena vitória. Então, pra mim, isso seria super tranquilo. Não precisaria dessa justificativa desse tal desse cérebro infantil. Isso me incomodou um pouco eles ficarem usando isso, mas tá ali, né? Fazer o quê? Pra mim, se tivessem tirado isso, a história seguiria tão boa quanto, do mesmo jeito, não alteraria em nada. Então, se tu gostou do vídeo, já deixa aquela curtida marota. Aproveita e envia o vídeo também para aquele teu amigo que ainda acredita nessa farsa de que o Drácula vai virar pó no sol. Já escreve aqui pra mim nos comentários também se tu foi enganado a vida inteira, assim como eu. E aproveita para se inscrever no canal para não ser mais enganado desse jeito por nenhuma história. Até mais!